Olá, eu sou o Vitai e hoje nós vamos fazer uma criação de personagem. Nós vamos efetivamente criar uma ficha aqui no sistema Vaesen, um sistema de horror nórdico muito bacana. Tô bem fissurado no sistema, tá? Eu gostei demais. E a gente vai ver aí, vamos criar uma ficha junto, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí pra ajudar a gente no engajamento, compartilha com o seu grupo de RPG e vem comigo! Olha só, no vídeo da semana passada, se você não viu ainda, vai ter uma playlist aqui na descrição, vai estar linkada no final do vídeo também, mas na semana passada eu fiz o vídeo chamado Tudo sobre Vaesen, em que nós demos uma pincelada em geral ali, nós vimos um pouco de cada aspecto que o sistema tem a oferecer. Então se você quer saber como que rola o dado, como que funciona, como que upa de nível, etc. Eu falei muita coisa disso lá naquele vídeo, então eu não vou repetir tanto aqui. Aqui hoje a gente vai realmente criar uma ficha e falar o que o livro traz pra gente, tá bom? Então vamos nessa e vem comigo. O livro ele começa falando 12 passos necessários para a criação de personagem, tá bom? Vamos pro primeiro dele então, a gente vai seguir esse passo a passo para criar a nossa ficha de Vaesen, e o primeiro deles é escolher um arquétipo. Se a gente dá uma olhada no livro, ele traz pra gente aqui 10 arquétipos e você vai escolher um, ele vai ser a base do seu personagem. Dentro do arquétipo já vai ter a sua perícia principal, atributo principal, itens que você recebe, enfim, uma série de coisas que já vão adiantar bastante a sua ficha, tá? Então, você vem aqui, vou falar rapidamente sobre os arquétipos, né? Nós temos o arquétipo acadêmico e você vê que ele já dá uma geral aqui do que você vai precisar, né? Ele já dá uma ideia de nome, ele dá a ideia de motivação, trauma, segredo sombrio e relacionamentos, ele dá uma aqui biografia, né, do que significa o acadêmico, o que exatamente o acadêmico faz, mas o que importa pra gente na questão mecânica da ficha está aqui, tá? É nesse cantinho, nesse quadradinho especial, que ele vai nos dizer aqui o atributo principal, a perícia principal, quais são os talentos que o seu personagem já começa. Lembrando, né, os talentos eles são as habilidades efetivamente que o seu personagem tem, isso tudo é muito bacana. Ele fala também recursos e equipamento, a gente vai ver detalhe por detalhe. Então nós temos ali a acadêmica, nós temos o andarilho, nós temos a caçadora, nós temos o detetive particular, nós temos a escritora, a médica, ocultista, oficial e pastor e serviçal, tá? São esses 10 arquétipos aí que cada um deles vai vir já com coisas diferentes. A ficha que nós vamos fazer hoje aqui vai ser de uma ocultista, tá? De um ocultista. Eu gostei bastante e a gente vai utilizar essa tabelinha aqui para dar continuidade. Então, se a gente vier aqui dentro da ficha em si, tá? Essa ficha ela já vem quando você compra o livro. Nós temos a ficha oficial. Basicamente, você vai preencher os dados básicos, então, aqui nessa primeira parte. Eu coloquei aqui o nome, né? Oblitai18. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é @Oblitai18 em todas as redes. Me siga lá, vale muito a pena. Todo dia eu apareço para postar um conteúdo. Nós temos ali a idade que eu escolhi, 29 anos, é a minha idade, né? E é a idade que eu vou utilizar para definir a tabelinha lá de atributos e perícias. O arquétipo, então, vai ser ocultista. A motivação vai ser aprender sobre os Vaesen. Então, o objetivo do personagem em si é conhecer melhor esses Vaesen, essas criaturas folclóricas e quem elas são. O trauma, né? O que causou as principais motivações foi ter sido atacado por um Natram, que infectou meu personagem com uma doença febril. E o segredo sombrio é que ele é culpado de um crime hediondo. Eu gosto muito dessa parada de segredos sombrios, eu sempre peço pra galera incluir nas campanhas, eu acho que isso dá muito mais personalidade pro personagem, né? Faz com que ele não seja só uma criatura do bem, assim, que ele tenha camadas, isso é muito legal. Aqui embaixo, você vai desenvolver um relacionamento com os seus colegas jogadores, né? Então aí vai muito do que acontecer. E depois disso a gente vai ver, então, atributos e perícias, tá? Aqui ele fala pra gente, né? O livro traz pra gente que você vai ter que escolher uma idade e depois distribuir os atributos de acordo com a sua idade, assim como as perícias, tá? E recursos. Como é que isso funciona? Eu falei aqui que o personagem ele vai ter 29 anos dentro da tabela do livro de criação de personagens, e isso considera ele como meia-idade. Então eu tenho 14 pontos de atributo e 12 pontos de perícia, tá? Isso aí vai ser muito importante. Vamos dar uma olhada nisso para ver como é que é? Então, eu tenho 12 pontos, mas o livro ele fala pra gente um detalhe muito importante. Ele fala que cada atributo tem que ter pelo menos 2. Então, na verdade, eu não tenho todo aquele número de atributo. Eu tenho 6 pontos de atributo para distribuir só, porque o resto eu tenho que colocar pelo menos 2 em cada um dos atributos, tá bom? Então, já está aqui pré-cozinhado, nós temos mais 6 para distribuir. Para distribuir esse ponto, eu vou olhar lá no meu arquétipo e ver quais são os meus atributos principais, né? Ela fala aqui que o meu atributo principal é a precisão, e a perícia principal é a furtividade. Então eu vou utilizar isso como base aí para fazer minha ficha, tá?
Vamos lá, então precisão eu vou aumentar. Ele fala que o único atributo que a gente pode ter 5 pontos é o nosso atributo principal. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou adicionar do 6 3 pontos aqui, para eu ficar com 5 no total, e aí me sobram apenas 3 para eu distribuir. Como eu sou muito bom com precisão, e eu acho que o ocultista é realmente uma classe mais mental, né, digamos assim, então eu vou enfatizar nisso, tá? Então eu vou colocar um ponto aqui, eu vou colocar um ponto em lógica, 3, eu vou colocar 2 pontos em empatia, 4, e acabaram-se os meus pontos, né? 3, 4, é isso. E os pontos estão distribuídos, ficaram dessa forma. O máximo que eu posso chegar em outro atributo que não seja o principal é 4. Então tem 4 aqui. Depois disso a gente tem que ver a questão de perícias e recursos, né? Eu tenho 12 pontos para distribuir em perícias, mas não é só isso. Eu ainda tenho que pensar na questão dos recursos, tá bom? Ele fala pra gente que o nosso valor, né, o menor valor para alguém que está começando, né, um arquétipo que está iniciando, é realmente o que o arquétipo diz. E o nosso personagem, ele vai ter 1, então, de recurso, ele vai ser miserável, né? Ele fala aqui, ó, normalmente você começa com o menor valor para o seu arquétipo. Contudo, ele pode ser aumentado a gastar pontos de perícia. Então, o menor que o meu arquétipo dá de recursos, né, o arquétipo ocultista, é 1. E aí eu seria miserável. No miserável, na tabela de equipamentos, galera, eu não consigo comprar nada. Olha aí, miserável eu tenho menos 1 e capital 0. Então, eu preciso gastar alguns pontos aqui de perícia para aumentar. Eu quero aumentar aqui para recursos 4, tá? Eu quero deixar recursos 4, então eu vou ter que gastar 3 pontos de perícia aqui em recurso. Então, vamos lá, eu já vou mudar aqui. Ó, então, minha parte aqui de recursos, ele vai ficar com 4. E eu, desses 12, né, eu vou tirar 4 das minhas perícias, então eu fico com 8. E esse é o número real que eu tenho para distribuir. Se a gente olhar lá na parte do arquétipo novamente, o meu atributo principal é furtividade. Então, obviamente, eu vou colocar mais pontos aqui em furtividade, tá bom? Então eu vou fazer assim, eu vou colocar 3 pontos em furtividade e a gente vai tirando desses 8, né? Então, cadê? Furtividade aqui. Eu vou colocar 3 pontos, me sobram 5. Aí, olha só como a coisa já diminuiu, já ficou praticamente zerada, né? Eu vou colocar em atirar a distância, cadê? Aqui, ó, combate à distância, eu vou deixar 1 ponto dos 5 que eu tenho. Então, me sobram 4, tá bom? E aí, vamos ver, eu vou colocar mais 1 em medicina e aprendizado, me sobram 2. Eu vou colocar em investigação e manipulação ou inspiração? Vou colocar em inspiração, tá? Pronto, então eu simulei aqui só pra gente ver como é que faz. Zerei meus atributos porque eu tive que colocar recursos só assim pra eu comprar alguma arma, né, alguma coisa pra me ajudar, tá bom? Eu falei de condições já no outro vídeo, a gente não vai entrar aqui nessa etapa, mas vamos falar agora sobre talentos, tá? Revelações e defeitos eu falei no vídeo passado, mas só explicando aqui pra vocês, nesse sistema a gente não tem vida, né? Vocês podem ver aqui na ficha que eu não tenho pontos de vida. Como que funciona então? Quando a gente preenche todas as condições físicas ou todas as condições mentais, a gente ganha uma condição que se chama arrasado. Eu vou explicar isso no próximo vídeo da semana que vem, que é o vídeo sobre combate e ferimento. Mas só explicando pra vocês, uma vez que a gente marcou todas as condições, essa arrasado, a gente não consegue mais atacar, a gente não consegue mais lutar, mas a gente ganha ali algum defeito ou revelações, né? Tipo um ferimento crítico. Então a gente vai ganhando revelações e defeitos. Obviamente a gente começa a ficha sem nada. Equipamentos, aqui eu já coloquei os equipamentos iniciais que eu começo, que vem com o meu arquétipo. Cada um desses equipamentos eles vão conceder bônus nas suas perícias. Então é bem interessante que você dê uma olhada nos equipamentos que vem. Vantagem, tá? Ele fala aqui pra gente, ó, o livro ele explica que essa questão aqui de vantagem, ela é específica para sessão, para aventura. Você vai poder rolar, ela dá mais 2 ali nos seus testes, né? E a vantagem ela é declarada sempre antes de você fazer a rolagem de dados. E aí, basicamente, se você já falhou, você não consegue usar, basicamente você ganha um bônus ali no seu teste por conta dessa pequena vantagem de informação. Ele fala pra gente que a vantagem é muito mais algo narrativo, então é um conhecimento que você tem sobre aquele vesting ou sobre o caso que aconteceu, alguma coisa que vai te ajudar a lidar com aquela situação, tá bom? Então, vantagem, fiquem atentos, né? Você vai usar ali uma vez por sessão apenas, você adiciona 2 dados naquela rolagem antes, e você tem que anunciar antes de rolar. Então, você sempre marca aqui na sua perícia que se você gastou a vantagem ou não gastou, alguma coisa assim, tá bom? Talentos, vamos lá, ele fala pra gente o seguinte, que o personagem recém-criado, como é o nosso caso, ele só vai ter um talento escolhido entre os 3 talentos que vem no arquétipo. Se vocês verem aqui, né, o meu arquétipo de ocultista, ele fala 3 talentos que pertencem a esse arquétipo. Truques mágicos, médium e amedrontar.
Dentre esses talentos, infelizmente, eu só posso escolher um, mas quando eu ganhar pontos de experiência, a gente já vai falar sobre isso, eu posso comprar mais talentos. Então, eu peguei aqui, eu separei os talentos que vêm com o ocultista pra gente dar uma olhada. Dentre esses, tá? Eu acredito que eu prefiro pegar, olhando aqui, né, como eu não peguei manipulação, eu acho que eu vou pegar o truque de mágica, porque aí eu posso usar furtividade no lugar de manipulação para influenciar pessoas. Como furtividade é a minha perícia principal, e eu tenho mais 3 nela, manipulação eu tenho 0, eu vou com esse talento aqui de início, mas logo a gente consegue upar e pegar mais talentos, tá? Como que funciona o up? Vai estar aqui na parte dos XP. Cadê o XPzinho? A gente marca aqui embaixo, ó, experiência, tá? Todo final de sessão, quando a sessão termina, o mestre do jogo ele faz algumas perguntas. As perguntas estão por aqui. Olha só, você participou da sessão, sua personagem sempre recebe pelo menos um XP por ter participado da sessão, né? Se você jogou, você ganha. Você enfrentou algum Vesen, você identificou algum Vesen novo, você sofreu algum efeito de segredo sombrio, ele faz perguntinhas, sempre que você responde sim para essa pergunta, você ganha um pontinho de XP, e aí você vem e preenche aqui. Uma vez que você lotou uma dessas fileiras, né, uma vez que você atingiu 5 de XP, você pode gastar em um avanço. Esse avanço ele pode ser comprar novos talentos, ele pode ser aprimorar ali um atributo ou perícia, entre outras coisas, tá bom? Então é assim que a gente compra talentos novos. Vantagem eu falei, equipamento, tá? O equipamento eu já falei também. Vamos aqui para armas, olha só. E souvenirs, né? O souvenir ele fala o seguinte: uma vez por sessão você pode usar um souvenir para curar 2 condições ao interagir com ele. Mas você precisa explicar no BG por que esse souvenir é tão importante. Ele tem uma tabela com diversos itens, mas basicamente o souvenir vai ser alguma coisa importante para o seu personagem. Pode ser uma fotografia, um pingente, um relógio de bolso de herança, algum item do BG seu mesmo que ele vai te salvar. Então, uma vez por sessão, você pode curar 2 condições, o que é muita coisa, tá? No jogo, para você melhorar nessas condições graças ao souvenir. Então, você anota alguma coisa que seja especial aí pro seu personagem. E armas, olha só, eu queria pegar um arco. O arco ele causa dano 1, o alcance é 2. O alcance, o movimento, né, a distância aqui nesse jogo, ele é medido por alcances. Então ele vai desde 0, 1, 2, 3 e 4, tá sendo a distância que você pode abranger. E o mestre que tem que formar, olha, esse aqui tá em alcance 1 de vocês, ou ele tá em alcance 2. O arco ele só atinge inimigos de alcance 2, bônus 1, disponibilidade 1. E a perícia para eu conseguir acertar a criatura ou a pessoa é o combate à distância, né? Aqui ele fala pra gente, olha, dependendo do padrão que eu tenho, eu consigo alguma coisa. Então, eu preciso ter aqui pelo menos o padrão 4, né? Pra eu conseguir pegar aqui a minha arma de arco, tá bom? E aí fala também sobre armaduras e cobertura, como que isso funciona de maneira geral. E fala que você pode vestir armaduras para se proteger, ou então, né, escolher um lugar ali para você se esconder. A armadura, ela vai te dar uma proteção. Aqui a gente tem os dados, né, das armaduras com as proteções que elas dão, mas também tem uma penalidade, né? Então ele fala assim, quando você for atingido por um ataque, você vai rolar o número de dados que indica na proteção da armadura. No caso de uma armadura leve, você vai rolar 2d6. Cada sucesso reduz o dano em 1. Então, imagina que o meu arco, que ele dá 1 de dano. Se eu causo um arco em outro personagem, ele tem uma armadura leve, ele rola 2d6 e tira 6 em pelo menos um dado, significa que ele reduz o meu dano em 1. Eu não causo dano nenhum nele, né? A armadura apara esse dado, o que é muito útil. Cada sucesso reduz o dano em 1 e a armadura também torna você um pouco desengonçado, então você vai ter penalidade em agilidade de acordo com o que ele diz aqui, né? Significa que você tem menos dados para rolar com agilidade. Por que isso é importante? Porque dentro do combate, a gente vai ver no próximo vídeo, você tem aqui reações durante a combate, certo? E esquivar, por exemplo, é uma agilidade. Se você tem uma armadura pesada, você não vai conseguir se esquivar, né, numa taxa de sucessos grandes dos golpes e vai acabar sofrendo golpes com mais frequência. A gente vai falar disso aqui no próximo vídeo, tá? Então, de maneira geral, é isso. Eu acho que a parte mais... não é uma ficha difícil de se fazer, né? Perceba que o arquétipo, ele já vai revelar a maior parte das coisas que você precisa aqui para isso. A única coisa é você saber distribuir as suas perícias e prestar atenção porque os recursos, eles entram nessa distribuição de perícias. E também a questão dos atributos, né? Que apenas o seu principal atributo do arquétipo pode ter 5 pontos. De resto, eu acho que é bem tranquilo, né? Você ir seguindo o livro, você vai fazendo sem maiores problemas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você puder, compartilhar esse vídeo aí no seu grupo de RPG com seus amigos, né? Me ajuda demais. Eu agradeço muito, tá bom? Se puder também, clica no botão Seja Membro. Por apenas R$3 você vira membro do canal. Tem diversos benefícios e ainda ajuda muito a gente continuar fazendo vídeos, tá? Muito obrigado a todos os membros. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau. Valeu!